Gravando a nossa segunda aula, isso mesmo, começando a gravar a nossa segunda aula desta matéria que recém iniciamos, Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo, curso básico em teologia, turma das quartas-feiras. Hoje é quarta-feira, 25 de janeiro de 2023. Deus abençoe a todos os nossos irmãos aí que batalharam duro, chegaram, graças a Deus, irmão Kleber, para quem não sabe, ele é o primeiro, parece que ele tem um aviãozinho, né, de alta velocidade, solta o paraquedas e é o primeiro a chegar. É interessante, né? Parabéns, irmão Kleber. Lá de Usta, né, ele tem um aviãozinho bem eficaz que deixa ele aqui no heliporto, né, da Academia Bíblica Bereia. Obrigado também a Lucas, que fez um esforço tremendo. Lucas está com uma conexão muito boa, né? Estava dando tanto problema para lá e colar, agora está. Lucas já estava bonito com aquela conexão defeituosa, agora está mais ainda uma conexão arrumadinha. Irmã Leidiane, obrigado pelo seu esforço. Irmã Jennifer Jackson, pastora Darlete, Deus abençoe. Irmão Alemão, né? Agora vou ter que acostumar, né? Alemão, irmã Núbia, Deus abençoe. Voltou alegria para casa, graças a Deus. O bispo Fábio Lacerda, ali de Lowell, né? Esse homem é importante, não, não, diácono, presbítero, não é bispo mesmo, né? Nossa irmã Daniele Militão, Jobeca, o irmão Camelo está chegando agora. Irmã Angélica Bonjú, né? Mês que vem estamos aí, irmã Angélica. Se Deus nos permitir, vamos ter uma oportunidade de tomar de novo um café na sua casa e dar um abraço, né? No homem mais importante da sua vida depois de seu pai, de Jesus Cristo. Irmão Leandro Bonjú, vai ser uma alegria, né? Nós vamos estar aí 3 dias na Ilha de Martas Vinhas, 17, 18 e 19 de fevereiro, e pelo menos um dia aí, vamos pegar um café gostoso aí com essa família abençoada e também com o irmão Zandro, né? Se ele nos der a oportunidade, claro. Irmã Isabel, obrigado, Deus abençoe. Em nome Mateus, de Jair, Jesus. graças. Se Deus quiser, né? Pelo menos um dia eu vou estar com vocês. Mateus, obrigado pelo Não, esforço. Irmã Vânia batalhou muito e conseguiu, e Jobé está chegando. Fale, irmã Angélica. o senhor chega no dia 16 ou no dia 17? 17, não consegui voo para o dia 16, acredite, eu já comprei a passagem ontem e não consegui. Estão lotados, não tenho como, não tinha como. A minha ideia era tentar ir para o dia 16, não ficou impossível, então eu vou chegar no dia 17, né, na parte da manhã, para eu tomar já a barca. Eu acredito que já 3 da tarde eu já vou estar na ilha, se Deus assim me abençoar. Não imaginava que não tinha problema de tanta gente viajando para a ilha no mês de Mas o fevereiro, senhor né? vai descer em Martins Vineyard ou o senhor vai descer em Boston? Não, eu vou descer em Boston, depois eu tomo um ônibus e vou até Woods Hole, e Woods Hole eu atravesso a barca. Entendeu? Mas eu vou descer em Boston, em Logan. Aí eu pego um ônibus, aí eu estico, atravesso a balsa, e do outro lado vai estar o pastor Renato Santos me aguardando. Mas vamos estar juntos. Com certeza aí tomar um café abençoado e também com o irmão Zandro e sua família. Vamos lá, meus irmãos. Página de número 2, a morte de Jesus. O evento mais importante depois do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Sem dúvida nenhuma, o nascimento de Jesus, de todos os eventos bíblicos e históricos, foi o mais importante. E o segundo mais importante, sem dúvida nenhuma, foi a morte do Senhor Jesus. Por que a morte do Senhor Jesus se converteu o segundo evento mais importante do cristianismo e, por que não dizer, da história da humanidade? Eu quero ouvir o ponto de vista de 3 alunos. Não se preocupe se você errar no ponto seu de vista, né? Porque nós queremos analisar até que ponto você, aluno, enxerga o fato da morte de Jesus dentro de uma visão bíblica, tá? Vamos lá, quero ouvir 3 alunos. Por que você considera a morte do Senhor Jesus um dos eventos, ou por que não dizer o segundo mais importante evento da história da humanidade e do cristianismo? Quero ouvir 3 alunos. Vamos lá. O véu Pastor, se rasgou. veio com a morte dele, o Espírito Santo Hum, veio, né? Ele diz que se ele não for para o Pai, o Espírito Santo não volta.
Isso eu Muito, acho que é muito bem muito mais, muito colocado, importante. muito bem colocado. Jobé, só por causa disso, ele está no invisível, por enquanto, né? Mas Já só vou por causa entrar já. essa entrada aí do Jobé foi violenta, né? Foi aquele chute, né? Aquela bola de efeito lá do meio de campo. Já viu aquele gol que o camarada não acredita que vai fazer o gol do meio de campo? Foi o que o Jobé fez, né? Acho que o Jobé nem esperava, né? Chutou e fez gol. Recebeu 50, Jobé. Parabéns, meu Deus. Obrigado. Meu Deus, E a Jobé morte, começa no meio de campo que vai fazer gol, o gol da isenção. A morte de Jesus abriu espaço para a chegada do Espírito Santo. Vocês ouviram a resposta dele? E isso é bíblico e é tremendo. Tem várias razões, não é? E uma delas é que se Jesus não houvesse morrido ou morto, o Espírito Santo, claro, não viria, porque ele deixou isso bem claro no Evangelho de João, capítulo 14. Um segundo aluno, por favor. a Pastor, reconciliação Bel de rasgou Deus. e com isso nos dá a oportunidade de se adentrarmos diante de Deus, nos reconciliando com Deus. Isso aí, já. A morte de Jesus, então, abriu espaço para a nossa reconciliação para com Deus. Nós estávamos separados pela desobediência, pela consequência dos nossos pecados, então a morte de Jesus abriu a margem, abriu espaço para a nossa reconciliação para com Deus. Terceiro aluno, por favor. A profecia de Gênesis se cumpre, o nascimento da igreja. Perfeito. A morte de Jesus abre também espaço para lá na frente dar o início ao nascimento da igreja ou à existência da igreja. Se assim não fosse, né, se Jesus não houvesse morto, né, morrido, a existência da igreja estaria, sinceramente, muito comprometida. Então vamos entrar aqui nesses aspectos, né, que são 3 aspectos, e depois eu vou apresentar a vocês um slide por fora, tá? Que eu vou depois postar no grupo. Não tive hoje o tempo, foi um dia corrido demais, mas eu vou postar no grupo, né? Um slide extra sobre a morte clínica, né? Que a ciência comprova como se deu clinicamente a morte do Senhor Jesus. Vamos lá na apostila, por favor, coloque toda a sua atenção agora na página 2, tópico 3 da nossa apostila. A morte de Jesus é uma das principais doutrinas da Bíblia e um dos fatos mais extraordinários da história da humanidade. Aí nós vamos dividir este tópico em 3 partes, ou 3 unidades. Parte 1, fatos extraordinários que ocorreram na morte de Jesus Cristo. 2, benefícios para os crentes através da morte de Jesus Cristo. 3, atitudes corretas do crente em relação à morte de Jesus Cristo. Vamos então ao número 1, fatos extraordinários que ocorreram na morte de Jesus Cristo. Basicamente foram 6 fatos, não é? Alguns ensinam como 8, outros como 10, mas se nós lermos com atenção, na verdade foram 6. Estes são eles. Primeiro, as trevas cobriram toda a terra. Olha que interessante, né? E isto era perto do meio-dia, tá? Era perto do meio-dia e as trevas cobriram toda aquela região ali da Palestina. Vamos ler o Evangelho de Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27. Versículo 45. E olha que interessante, né, que o evangelista Mateus dá o horário que ocorreu esse fenômeno. Desde a hora 6ª à hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Anote isso aí. Por 3 horas exatas, pelo relato bíblico de Mateus, as trevas cobriram a terra, ou pelo menos aquela região onde estava
localizado a cruz do Calvário, na cidade de Jerusalém. No nosso horário romano, prestem muita atenção, por favor. No nosso horário romano, qual seria o espaço de tempo que aqui se refere? Lembre-se que Mateus foi escrito para judeus. Alô? Lembre-se que o Evangelho de Mateus foi escrito para uma audiência de judeus. Então, tudo que nós lemos no Evangelho de Mateus tem uma linguagem dirigida para judeus, na cultura judaica, na óptica judaica, por isso causa um pouquinho de dificuldade. Então, temos que aprender a interpretar de forma correta, não é? Os códigos que encontramos no Evangelho de Mateus. Vamos lá, no tempo romano, este tempo que envolveu... Das 9 da manhã às 3 da tarde, né? Não, meio-dia. Meio-dia às 3. Da hora sexta, sim, meio-dia às 3, isso. Da hora sexta. Lembrando que a hora primeira se trata das 6 horas da manhã, tá? A hora terceira, às 9 da manhã, não é? A hora sexta, meio-dia, a hora nona, 3 horas da tarde. Chegou quem estava faltando! Irmã Isabelle Spott Meira fez aquele golaço de cabeça e de bicicleta. Só está faltando irmã Jaqueline para fechar o time, mas daqui a pouco ela chega. Está correndo muito no trabalho dela, ela tem um trabalho um pouquinho complicado e às vezes tarda um pouquinho. Seja bem-vinda, irmã Isabelle Spott Meira, né? Parece nome da princesa de Mônaco. Meu Deus, o Alan tem que saber disso. Muito bem, meus irmãos. Então, Mateus já nos dá o horário que as trevas cobriram a terra. Chama-nos a atenção, não é? Porque, segundo os historiadores da época, Flávio Joséfo e, sobretudo, Eusébio de Cesareia, pelos registros históricos, embora a Bíblia não dá detalhes, se tratava de uma sexta-feira ensolarada. Muito sol ali na cidade de Jerusalém, segundo os registros históricos. E, de repente, as trevas cobrem toda aquela região por um espaço de 3 horas, indicando que a tristeza da natureza pela morte do Filho de Deus. Segundo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Vamos lá, qualquer aluno, me diga qual a função ou a importância deste véu. Porque está falando não é de um véu qualquer, não é um véu que cobre a cabeça das mulheres e de algumas pessoas, é um véu que estava instalado dentro do templo, entendeu? Então, separar o santo do lugar santíssimo, né? Isso, separar o lugar santo do lugar santíssimo, aproveitando, não é, o gancho que o nosso irmão Wellington está nos dando, porque o irmão Wellington hoje está numa felicidade, não cabe no peito desse homem, né? Ficou desamparado, órfão de esposa por quase 3 semanas. Gente, eu sei que eu estou falando, que eu já fiquei 3 meses sem mulher, do meu lado, me dava dor de cabeça, dor de barriga, dor de dedo, dor de angústia, era uma coisa tremenda. Então é normal que o nosso irmão hoje está aí com uma alegria só. Então, aproveitando essa alegria que está estourando aí no peito do irmão Wellington, o que, na verdade, estava lá dentro do lugar santíssimo? Tinha um objeto de grande importância, de grande respeito pelo povo judeu. Qual seria esse objeto, irmão Wellington? Lembra-se? A Arca da Aliança? A Arca da Aliança. Perfeito, irmão Wellington. Continue assim, irmão Wellington. Daqui a pouquinho a gente já vai estar faturando uns pontinhos para o irmão. A Arca da Aliança. E o véu era o limite, era o ponto de divisão, de separação. Isso quer dizer que no lugar santíssimo, só uma pessoa, só uma pessoa, uma vez por ano, tinha acesso ao lugar santíssimo para cumprir um propósito. Quem era esta pessoa e qual era este propósito? Alguém se lembra? Um sacerdote oferecer sacrifício pelo pecado da nação.
Sim, e pelos pecados dele próprio. Então, era o Do- sumo isso. sacerdote, e isto, o sumo sacerdote era a única pessoa que podia entrar uma vez por ano. Tinha uma Detalhe, entrada. pastor, Hum, eu gosto de lembrar que o pano também servia para lembrar o sumo sacerdote que só a partir dali que ele podia dar as costas para a arca. Que depois que ele fez executar o sacrifício, ele tinha que ir vir andando para trás, de frente para a arca. Só quando ele sentia o pano tocando que ele podia dar as costas. olha Que era o 7 passos. detalhe, gente, se você nunca leu isso na Bíblia... Porque ninguém pode consultar Deus e virar as costas para ele. Só depois de 7 passos que ele, assim como Moisés fazia, depois de 7 passos que ele sentiu o véu tocando, que ele podia dar as costas. Isso é massa demais. Esse detalhe, gente, isso é lindo. O sumo sacerdote, muita gente ensina errado, né? Que o sumo sacerdote entrava de cara, assim, olhando para a arca. Ao contrário, ele entrava de costas. O homem entrava tremendo de medo. Falei, epa, vou morrer aqui mesmo. Então, quando ele chegava no lugar santo, já olhando para o altar do incenso, ele já visualizava o véu. E quando ele visualizava o véu, então, agora é a hora de eu mudar de posição. Então, ele virava. Então, ele ficava de costas e entrava no lugar santíssimo de costas. Para quê? Que ele depois, quando ele chegasse lá dentro, ele tinha que visualizar a arca de frente. Oh, que interessante isso, né? Olha o nível de reverência exigido por Deus ali no Antigo Testamento. E hoje, qualquer um se apresenta de qualquer maneira na presença de Deus, irreverente, debochado, zombando, mas ali não, o negócio era curto, o negócio era estreito, né? Se hoje estivéssemos na lei ainda, olha, poucos aguentariam vivos em querer se apresentar assim no mais, de qualquer maneira, na presença de Deus. Então, o véu do templo, ele se rasga, olha só, de alto a baixo. Tem um detalhe que pouca gente sabe. Se você vai lá no capítulo 26 e 27 do livro do Êxodo, você vai descobrir que o véu do templo, ele era de um tecido retorcido. E esse retorcimento era feito de baixo para cima. Vou repetir. O retorcimento era feito de baixo para cima. Qual a razão desse retorcimento? Para oferecer uma resistência inquebrantável. Era impossível deste véu ser cortado com mãos e até mesmo com uma espada. Era duro, era muito duro. Mas o fato que ele foi cortado de cima a baixo aumenta o nível do milagre, porque a estrutura de cima para baixo ela se torna quase indestrutível, não tinha como ser cortado. Por isso que ele era retorcido de baixo para cima, de propósito, para evitar qualquer ruptura nos dois sentidos, e pior ainda, no sentido de cima para baixo. Fica humanamente possível. E o poder de Deus foi tamanho que rasgou. Por duas razões, de cima a baixo. Primeiro, para mostrar que era o poder de Deus. E segundo, Deus dizendo ao homem, abrir caminho para trazer o homem reconciliado na minha presença. Ou seja, partiu dele, lá de cima, né, o caminho da reconciliação. Essa foi uma segunda consequência da morte de Jesus. Terceiro, um poderoso terremoto abalou a terra. Esse terremoto alcançou grande parte da região ali onde estava o Gólgota, né? Ou Monte Caveira, né? A palavra Gólgota vem do aramaico, querendo dizer Monte Caveira ou Monte Calvário. Quarto, abriram-se os sepulcros na cidade de Jerusalém, como se fala em Mateus 27:52. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Né? Esta cidade santa, que é mencionada no verso 52 e 53, refere-se a Jerusalém. Tá? Alguém se lembra o significado da palavra Jerusalém? Exemplo, preste atenção. Betel, casa de Deus. Bet quer dizer casa e El, no hebraico, Deus. Betlehem, ou Belém,
casa do pão, porque Bet no hebraico é casa, e os demais, as demais partes da palavra são seus derivados. Ok. E Jerusalém? Alguém se lembra o significado da palavra Jerusalém? Emudeceram. Cidade Santa? 75 Temor a pontinhos. Deus? Não, valendo a isenção. Pronto. Cidade de Paz, pastor? Hein? Cidade de Paz? Não. O senhor já falou. Não. Procurando Tô aqui. Faltou tentando uma lembrar. palavrinha, eu não posso dar meio ponto faltou uma palavrinha para completar. Ai, ai. Quem chegou mais perto foi Lucas. Eu já falou em outra aula, eu estou procurando aqui nas minhas anotações. Eu tô justamente tentando lembrar, porque eu lembro que tinha Cidade de Paz, mas eu não tô lembrando. Demais. Lucas chegou perto demais. Eu não Cidade posso de dar Pão? meio ponto. Não, Cidade de Pão é Belém. Pô, Belém. Casa Não. de Paz. Imitação da- Casa de Paz! Casa de Paz. Jobé, esquece, não vai fazer a prova. Jobé, casa ou morada de paz. Casa ou morada de paz. Jobé, o mais aplicado é morada de paz. Parabéns, Jobé. Uau! Lucas, te dou 50, tá? Porque Lucas fez um esforço doido. Então, Lucas ganhou 50 pontinhos. Vocês estão jogando uma bola tremenda, gente. Que é isso? Essa turma aqui da quarta fala sério. 50 para o Lucas e já vou colocar aqui Jobé Camelo. Sabe o que Fale. eu fico indignado, pastor, que eu estava estudando esses negócios esse dia para trás, que eu estava estudando sobre o Islã e sobre Casa da Guerra e Casa da Paz. Como é que eu fui esquecer isso? Ai. Jobé, tu tá ligado, Jobé? Parabéns, Jobé. Quando eu crescer, eu quero estar dentro do teu cérebro para tirar 1% só. Só 1%, né? O meu tá queimado. Jobé, então, fica à vontade, mas ela tem que fechar o ciclo das aulas para não ter problema no final da nota, mas no dia da prova, Jobé vai estar com um sorriso dando volta na orelha. Está isento, está exigindo. Uma perguntinha tranquila, né? Mas eu ainda vou isentar mais 3 alunos. Até o final dessa sequência de aulas, fica ligado, eu vou ainda isentar. Se você ler bonito a apostila, você vai encaixar aí dentro do grupo dos isentos. O Vamos senhor lá. falou que tem dois significados. Eu tinha anotado lá atrás Casa de Paz. Qual é o segundo que o senhor falou? Morada ou moradia de paz. Morada ou moradia de paz. Maravilha. Olá, número 5. Um dos ladrões foi salvo na cruz de última hora. Isso aí é tremendo. Olha o tamanho da bondade, da misericórdia de Deus, né? É como alguém passa 40 anos da vida servindo a Deus e no último minuto, perde a salvação e vai para o inferno. Já aquele ladrão, toda a vida desenganado, um malfeitor, uma pessoa proscrita pela sociedade. Qual foi a demonstração deste homem para ter adquirido a salvação em Cristo? Ter reconhecido, não é, os seus pecados e confessado a Jesus como o Rei dos Judeus. Que coisa maravilhosa, né? É o nosso Deus. É uma lição para todos nós. Temos que tomar muito cuidado, não é? Não é o fato que eu tenho 15, 20, 50 anos de igreja que vai garantir a minha entrada no céu, porque a salvação é uma coisa muito delicada. E ainda os nossos queridos irmãos presbiterianos batem muito nessa tecla, né? Salvo uma vez, salvo para sempre, né? Discordei respeitosa e carinhosamente do pastor Augusto Nicodemos, há 6 anos aí em Boston, quando ele esteve. Ele ficou mais vermelho que um camarão. Não, irmão, salvação não se perde nunca. Para quem se perde é porque nunca foi salvo. Não, pastor, eu discordo. Aliás, a Escritura Sagrada vai discordar do Senhor. Ficamos conversando, né, alegremente durante 7 horas e 40 minutos. Só tivemos um tempinho de ir no banheiro ali, acolado, comer um pouquinho aqui, acolar um snack, mas ficamos ali entre eu, ele e mais 3 pastores presbiterianos. Gente, foi assim um encontro inesquecível, cansado.
Minha cabeça parecia... Estava em curto-circuito. Falei, Jesus, debater... Peraí, ele mais 3, um Daniel na cova de leões? Não, Lucas, só faltava tu lá para me dar força, porque estava cansativo o negócio. Quando eu saí de lá, parece que eu tinha tomado uma droga, uma heroína, sei lá, uma droga, porque eu saí tonto, com dor de cabeça, cansado. Eu falei, Senhor, eu pensei que debater com católico, com testemunho de Jeová e com islâmico era complicado, mas com presbiteriano é pesado, porque eles têm resposta para tudo, saída para tudo, argumentação. Eles são muito... Gente, pensa no povo preparadíssimo na Bíblia. Eles cantam Bíblia, só que eles têm uma teologia bem curiosa com respeito à salvação. Muita coisa deles é altamente positivo, só causa dificuldade na questão da salvação. Sexto, Satanás e os seus demônios foram derrotados publicamente. Irmãos, se você nunca leu esse texto, eu vou ler agora. Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Por que Satanás lutou tanto para tentar Jesus no deserto? Resposta: ele queria evitar a vergonha que ele sofreria ali na cruz do Calvário. Não somente ele sozinho, mas os demônios que o têm acompanhado. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo de número 15. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Olha só a declaração de Paulo, que declaração linda. E despojando os principados e as potestades, são as hierarquias demoníacas mais altas, mais poderosas. É como uma patente no exército, né? Que tem o marechal de guerra, tem o general, os tenentes, os majores, os sargentos, certo? E segundo a Bíblia, a hierarquia angelical mais poderosa depois dos querubins e dos serafins seriam os principados e potestades. Nós vamos estudar esta matéria somente no Médio em Teologia. Quem for embarcar conosco, não é, para o Médio em Teologia, temos uma matéria chamada Angelologia e Demonologia, né? O estudo dos anjos e o estudo dos demônios. Essa matéria vai dar pano para manga? Não, vai dar pano para bata de batismo, não é? E para mesa de ceia, que vai ser uma matéria que vai tirar muitas e muitas dúvidas, porque tem muita mistificação sobre este assunto. Então, o que diz aqui Paulo? Despojando os principados e as potestades, ou seja, a morte de Jesus envergonhou a casta mais elevada dos demônios e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, os demônios perderam a sua batalha, né? Perderam a sua batalha ali na cruz do Calvário. Eles lutaram, fizeram de tudo para impedir com que o Senhor Jesus subisse a cruz, né? Aquele que você se lembra, né? Que até um grupo de fariseus, doutores da lei, o povo, disse: se tu és o Filho de Deus, desce aí da cruz, que em ti vamos crer. Alguém se lembra disso? Quem se lembra disso? Tentaram Jesus, mas Jesus estava determinado a levar a sua morte até o fim. Quais são os benefícios que trouxeram ou que trouxe a morte de Jesus para os crentes, né? Quais são esses benefícios? Alguém se pergunta, o que eu ganhei com a morte do Senhor Jesus Cristo? 6 coisas. Primeiro, a nossa justificação. Só quero ler Romanos, capítulo 5. Vamos lá em Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Só quero ficar com o verso 1 e 2. Preste bastante atenção. Justificados, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Olha que Paulo aqui nos ensina. Primeiro, justificados. A palavra ou verbo grego que traz dikaiosune quer dizer como nunca tivéssemos contraído dívida. Me explico. Tínhamos, nós seres humanos, uma enorme dívida por causa dos nossos pecados na presença de Deus. Lembre-se, Ezequiel capítulo 18, versículo 30 diz: a alma que pecar, esta morrerá. Mas a morte de Cristo deu-nos um privilégio jamais antes imaginado, de nos ter dado que a justificação. Me permita, irmão Kleber, é como o irmão Kleber estivesse hoje com uma dívida de 750 milhões de dólares. Eu vou ouvir, irmão Kleber, irmão, está devendo 750 milhões de... Você pensa que ele estaria sorrindo ali, ó? Não, ele estaria chorando, batendo a mão na cabeça, no peito. Jesus, estou devendo 750 milhões de dólares. Estou mal, meu crédito está estourado. E agora, o que eu faço? Aí, de repente, irmão Kleber, chega alguém que nunca viu o irmão mais gordo, mais magro, e foi com a sua... caiu na sua simpatia, caiu na sua graça. E disse: Kleber, vou te dar um cheque em branco. Hã? Coloca aí o valor que você quiser. Você já tiveram essa experiência de ganhar um cheque em branco? Ó, não sou melhor do que ninguém, não. Eu já tive. Há 36 anos, um certo indivíduo chegou para mim, usado por Deus, colocou na minha frente um talão de cheque, assinou, coloca aí o valor que você quiser. Tá brincando? Faz isso comigo, não. E era um momento que eu e minha família, meu pai estava passando um problema muito grande. Ele não estava desempregado, mas a indústria que ele trabalhava ficou sem poder pagar os funcionários por 2 meses, e Deus, do nada, trouxe um camarada, né? E fez isso, na frente do meu pai. Falei: que isso? E eu já conhecia Jesus, mas meu pai não. Não conhecia. Perfeito, irmão. Deus abençoe, irmã Jennifer. Nos vemos na próxima. A Jennifer está com uma situaçãozinha que precisa, então, se retirar por hoje. Mas assista, então, por favor, depois a continuidade da aula no vídeo. Obrigado, irmã Jennifer. Deus abençoe. Vamos lá. E eu fiquei impressionado com aquilo, né? E a pessoa repetiu: coloca o valor que você quiser. Eu falei: não posso fazer isso. A única coisa que está me apertando hoje é o meu aluguel. Aí meu pai colocou o valor do aluguel quando ele estava fechando. Não, coloque 3 vezes mais. Como é que é? E na época, 3 vezes o valor do aluguel. Foi um negócio, em outras palavras. E agora coloque aí o nome do dono, do proprietário. Eu estou pagando 3 meses do seu aluguel. Uau! E uma pessoa que pouco ou nada conhecia meu pai, isso há mais de 35 anos. Eu não me lembro como hoje. Vamos trazer esse exemplo, né, esse testemunho que eu estou dando aqui aos irmãos, ao que alguém faria para o irmão Kleber, né? Chega: Kleber, coloca aí o valor que você... Não, isso aí tem um negócio errado. Jesus Cristo colocou nesse cheque em branco, sabe o quê? A tua alma. O resgate da tua alma, que não tem preço, irmãos, não tem preço. Então, diante do Pai, através da morte de Jesus, quando aceitamos a Jesus, antes eu tinha uma dívida violenta, a eternidade, mas no momento que eu recebo a Jesus, o sangue de Jesus vem sobre mim, veio sobre você, e aí diante do Pai, sabe como o Pai Celestial olha para mim e para você? Ele só vê o quê? O sangue. O sangue, aleluia, ele só vê o sangue do Filho em nós. Então, diante do Pai, a gente está limpinho, zeradinho, sem nenhuma dívida. Quem está me entendendo, gente? Isso que significa a palavra justificado.
Continuamos pecadores? Continuamos pecadores. Continuamos propensos a errar, a falhar, a fracassar? Sim, senhor. Mas, aos olhos do Pai, o sangue de Jesus, tão poderoso e eficaz, limpou tudo. Então, nossa dívida, zerou. Zerou. Mas isso não nos dá motivo para pecar deliberadamente e conscientemente. Né? Os nossos pecados, sim, foram perdoados e remidos. E aí as pessoas hoje não entendem o poder do sangue de Jesus. Se demonia uma pessoa, o sangue de Jesus tem poder, mas a Bíblia não ensina que essa expressão sangue de Jesus tem poder é para expulsar demônios. Para expulsar demônios, temos que usar o nome de Jesus. O sangue de Jesus é para remissão e perdão dos nossos pecados. Está anotado aí? Anote aí. O sangue de Jesus é para perdão e remissão dos nossos pecados. Não é uma palavra mágica para você repreender demônio, porque Jesus não deu essa orientação, não deu essa instrução. Ele disse, em meu nome, expulsarei os demônios, ou lançareis fora os espíritos malignos. Nunca. Então, por que tem pessoas que estão aí, pastores, obreiros, usando o sangue de Jesus tem poder? Falta conhecimento bíblico básico, com todo respeito. Quando falta conhecimento bíblico básico, estou falando do básico, a nível de escola dominical para baixo, entende? E, lamentavelmente, alguns obreiros, falo isso com muito respeito, não tem. Isso causa bastante dificuldade. Então, justificação. Outro benefício que tivemos, sim. Surgiu uma pergunta na escola dominical, eu achei interessante. Qual é a diferença entre pecado e pecados? Jesus morreu pelo nosso pecado ou pelos nossos pecados? Vamos ver qual é o ponto de vista do senhor. Vamos lá, repete a questão de novo, não consegui entender a abrangência. Surgiu uma questão na escola dominical sobre pecado, porque há diferença entre pecado original e nossos pecados, né? Certo, e perfeito. Jesus morreu pelos nossos pecados ou pelos nossos pecados? Pelos nossos pecados no plural. E não no original lá de Adão, certo? O pecado original, não. Nós temos ainda o pecado original. Ele está dentro de nós. Ele que nos dá a capacidade, entenda isso. E nos dá o potencial para errarmos, fracassarmos e falharmos. Este pecado só vai ser retirado dentro de nós, sabe quando? No momento que houver a ressurreição dos justos ou o arrebatamento da igreja, porque teremos o quê? A transformação dos nossos corpos. Receberemos corpos glorificados, imortais, incorruptíveis, impossível de ser conhecedor de pecado. Então, o pecado original de Adão é removido com o corpo glorificado. É como diz lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o corruptível será revestido da incorruptibilidade, o mortal será revestido da imortalidade. Então, tudo que está em nós, que veio lá de trás da herança de Adão e Eva, a herança do pecado, a tendência de desobedecer, fracassar, falhar, ela vai ser eliminada no momento do arrebatamento. Para nós que estivermos vivos, compreende? Receberemos o corpo glorificado, e para os mortos justos que ressuscitarão neste mesmo corpo glorificado. Agora, pecados no plural, entenda isso, e é bíblico, abrange os pecados cometidos lá atrás, os pecados que hoje eu e a irmã cometemos, e os pecados que ainda vão acontecer amanhã, e depois da manhã, e depois da manhã, e depois da manhã, e depois da manhã. Mas o pecado original, ele não foi removido, ele está em nós. Tanto que o capítulo 7, entenda isso aqui, leia o capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, tremendo, e é uma declaração que assusta. Paulo diz assim: o bem
que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que está em mim, que não quero fazê-lo, este sim eu faço. É a luta entre a carne e o espírito. Porque a palavra carne, no grego, é sarx. Se traduzirmos ao pé da letra, dá errado, porque dá a entender que isso aqui, ó, carne. Mas não. O capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, quando fala de carne, ele não está falando da estrutura física, ele está falando da natureza pecaminosa, está falando da natureza gerada, herdada pelo pecado de Adão e Eva. Compreendeu? Conseguiu compreender a diferença? Entendi assim. Então, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, purificado de pecado, já não há condenação para a gente. Mas o pecado original não foi eliminado ainda. Nesse versículo, presta atenção, nesse versículo, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Olha como a frase é colocada no texto. Todo o pecado. Não está dizendo purifica o pecado. Prestou atenção no texto? Todo. Quando entra a palavrinha todo, está dizendo todos os tipos, formas cometidas no passado, no presente e no futuro. Se não tivesse a palavra todo, ou seja, se fosse o pecado, entendeu? Aí seria o original, mas não se trata do original. A língua portuguesa ela é complexa, então a gente tem que observar por que da razão do todo na frente do substantivo e do artigo definido masculino, para então darmos a correta interpretação tal qual está no texto grego. Conseguiu pegar? Tá? Uma coisa eu dizer, purifica o pecado. Aí sim entraria o original, mas está falando todo, está falando dos pecados cometidos lá atrás, hoje e aqueles que ainda serão cometidos. Perfeito? Todos entenderam, gente? Isso é muito profundo, isso é muito maravilhoso, para vocês verem o poder que trouxe a morte de Jesus e com o derramamento do seu sangue. Nossa remissão. 1 de Pedro 1, 18, 19. Qual é o outro benefício? Remissão. E pouca gente entende o que é remissão. Vamos entender isso aqui de uma vez por todas. Primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Remissão é render aos pés de Jesus? Remissão? Não, é um pouquinho mais do que isso, pastor. É mais do que rendição. Não, um pouquinho mais. Vamos lá. Primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Alguém? O que você entende, querido irmão, irmã, pela palavra remissão? Isso no plano bíblico tem um significado muito maravilhoso. Vamos lá. Não se preocupe se você for errar. O que significa a palavra remissão no plano bíblico? A pastora Darlete deu uma consequência. Depois que a pessoa ela é redimida, ela, claro, se rende a Jesus. Se rende, se entrega. Mas remissão não é exatamente rendição. A remissão tem um fator muito chamativo. Remissão, pastor. Remissão é quando você está devendo até o que você não tem, e vem um camarada e fala, eu vou quitar a conta desse pobre coitado, que não tem condição de quitar. Como ele não tem a condição, eu posso quitá-la. Então, eu vou pagar a conta dele, que a nossa conta era de morte. Então, ele falou, já que você não tem como resolver, eu vou descer daqui de cima e vou quitar para você esse negócio. Pegou a cédula, chapou lá na Gólgota, assim, pregou com a madeira da cruz e falou, tá quitado o negócio.
Essa, na verdade, é a consequência da remissão. Essa definição do Lucas foi maravilhosa, só que não é o significado de remissão. É um pouco mais do que isso. Mais ainda. É a consequência. É a consequência. Gente, está ligado ao sentido de posse. Já vou dar uma dica. Está ligado ao sentido de a purificação, pastor. Isso é consequência. Gente, E a purificação? gente, remi pro outro, igual o Ruth, o Boaz fez com o Ruth. Isso, É o irmão Zandro ia perdão, falar pastor. alguma coisa. Irmão Remidor. Zandro ia falar alguma coisa. Vamos lá. Vamos ver. Irmão Zandro estava com a palavra. Irmão Zandro, por favor. O que eu ia dizer era tomar o nosso lugar, ele tomou o nosso lugar porque nós estávamos condenados e ele... Não, aí seria substituição. A remissão é mais do que isso. É Irmã perdão? Isabelle, levantou ali a mão, irmã Isabelle. Remissão vem de remidor, então, como o Lucas está falando aí, que Boaz... Isso, agora temos que interpretar biblicamente qual é o Boaz- sentido de remissão. Temos que entender o que é isso. Irmã Isabelle, por favor. Isaías 53:5, pastor, fala sobre? Vamos lá, destrincha. Isaías 53:4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus, o oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Aí está ligado à reconciliação. Ou são palavrinhas muito próximas. Isso não é remissão, isso é reconciliação. Gente, preste atenção. Remissão está ligado a sentido de posse. Escute isso, preste atenção. Remissão está sempre, procure anotar, remissão está sempre ligada ao sentido de possuir algo, certo? Nós, por natureza, éramos escravos do pecado, filhos da desobediência. Éramos posse de quem? De Satanás, do príncipe deste mundo. A única maneira de quebrar esta filiação de posse entre nós, Satanás e o pecado, era o derramamento do sangue de Jesus. E o sacrifício e o sangue de Jesus foram os únicos elementos capazes de comprar-nos da escravidão do pecado e da desobediência. Paulo fala isso várias vezes na carta aos Romanos, na carta aos Colossenses, na carta aos Efésios. Ele nos redimiu, nos comprou, tirou-nos do estado de escravos do pecado e aí nos transportou para o império da sua maravilhosa luz. Houve a troca de posse, a troca de senhor. Antes servíamos a desobediência, às nossas vontades, às nossas concupiscências, ao Senhor deste mundo. E aí ele nos redime, ele nos compra. É o que a pastora Adalete mencionou sobre a questão do remidor. O que é o remidor? É a pessoa que toma posse, ela redime, não é? Baseado num preço. O texto que acabamos de ler que dá toda essa orientação, ó, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, porque se você estudar a fundo o pano de fundo histórico, os escravos da antiga Grécia e da antiga Roma, eles eram redimidos por prata ou por ouro. E prata na Bíblia, anote aí, é o símbolo da redenção. Tudo que na Bíblia você vê registrado prata está ligado tipologicamente com redenção, ou seja, com o preço que Cristo pagaria, que foi a sua morte e o derramamento do seu sangue, para nos comprar da escravidão do pecado. Anotado aí? Está anotado? Ouro também. O ouro era usado também para compra de escravos, mas a prata
era a moeda muito mais usada, só em casos excepcionais, segundo os historiadores, na ausência do uso da prata que se usava o ouro, né? Mas, na verdade, a moeda corrente para resgate de escravos, só você dar uma estudadinha na cultura greco-romana, você vai descobrir que era a prata. Prata era o elemento muitíssimo usado no resgate de escravos. E lembre-se, antes de eu e você termos uma experiência com Cristo, segundo a carta de Paulo aos Romanos, éramos escravos do pecado. Anotado aí? Jober, grite, fale, clame, chore e deixa Deus te usar. Na definição aqui da minha Bíblia, está dizendo que o termo significa livrar alguém da escravidão ou da condenação mediante a pagamento de alta multa ou fiança. É exatamente a compra, que na verdade não era algo baratinho, não, era um negócio caro de doer. Um escravo na antiga Roma, o mais baratinho que valia, só para você ter uma ideia, 350 ciclos de prata, $10.000. Nos dias de hoje, os mais caros, 1.300 a 1.800 ciclos de prata. A bagatela de $225.000. Os escravos mais caros, mas mesmo assim o mais baratinho, $10.000, fala sério, né? E o sangue de Jesus e a sua morte tiveram esse poder maravilhoso de dar-nos o quê? A redenção. Agora a perguntinha, ó. Vamos ver se alguém está ligado. Uma vez que Cristo nos redimiu, eu já falei isso agora há pouco, há uns 5 minutos. Uma vez que Cristo nos redimiu pelo seu sangue da escravidão do pecado, mas Paulo, lá em Efésios e Colossenses, fala que um dia vamos viver a redenção dos nossos corpos da parte de Cristo. Quando isto exatamente vai acontecer? Fomos redimidos dos nossos pecados pela morte de Cristo. Estão entendendo? Mas Paulo, aos Efésios e aos Colossenses, diz que um dia vamos viver arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja. João fala que assim como ele é, o veremos. Então a gente vai estar igualzinho a ele. Então anote aí, a redenção dos nossos corpos se dará no dia do arrebatamento da igreja. A nossa e da terra também, né, pastor? Depois. Como? A nossa da terra no milênio depois. Isto. Na verdade, a redenção vai acontecer em 2 etapas. A mais importante é no arrebatamento e depois o nosso regresso à terra para governar com o Senhor Jesus Cristo. Anotaram aí, gente? Vamos lá. Qual outro benefício da morte de Cristo que nos alcançou? Reconciliação com Deus, o Pai. Não tínhamos relacionamento com o Pai. Mas a morte de Cristo abriu o quê? A janela para que nós nos aproximássemos do Pai, né? Ninguém, diz Jesus Cristo lá no Evangelho segundo São João, capítulo 14, ninguém vem ao Pai senão por mim. Preste atenção, isso aqui é importante que eu vou dizer. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está anotando o que eu estou dizendo? Vamos abrir esse texto. É importante a gente bater com a Bíblia, porque se às vezes a gente fala, não cabe um efeito na sua mente ou no seu coração. E a palavra de Deus, quando ela é mencionada repetidas vezes, na verdade, aí fica melhor, cabe melhor na nossa mente e no nosso coração. Evangelho de João, capítulo 14, por favor. Evangelho de João, capítulo de número 14. Deixa eu molhar aqui a minha garganta, porque já secou direto. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Respondendo-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Anotou essa parte? Agora, olha o que diz o versículo 13.
E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Presta bastante atenção aqui que eu vou dizer. É um erro que é cometido por pastores, evangelistas, bispos, presbíteros, por muitos obreiros. E é um erro que não se percebe, porque se percebesse esse erro, se lembrariam destes textos. Qual é o erro ao qual eu estou me referindo? Você vai se lembrar agora. E acontece da maneira mais natural do mundo. O camarada nem fica vermelho quando está cometendo esse erro. Que é esse, pastor? Agora eu estou curioso. Um grande número de obreiros dos púlpitos de nossas igrejas estão ensinando a igreja a orar errado. Como assim? Como orar errado? Presta atenção. Eu tenho certeza que isso aqui não é uma crítica, é uma observação. Senhor Jesus, abrimos este culto assim assado. Alô? A Bíblia não nos orienta a orar diretamente a Jesus. Alô? Não é pecado, mas é uma distorção à orientação bíblica. Quem já ouviu alguém de púlpito ou em algum culto doméstico orar direto a Jesus? Alguém já ouviu isso? Vocês veem? Acontece naturalmente. Por causa de quê? Desconhecimento do que está escrito aqui. Fábio, por favor, abra o seu áudio. Está fechado o seu áudio, está fechado o áudio. Agora sim. Eu conheci uma pessoa que congregava no nosso meio, e aí eles falavam que ele era unicista. Não sei se você conhece a palavra. Sim, senhor. Então, ele colocava... Ele não acredita na Trindade, então ele colocava Jesus como um Deus todo. Então, ele ensinou várias pessoas que, aprendia com ele, até do Velho Testamento, quando eles vão mencionar tudo coisas do Velho Testamento, eles falam Jesus foi e falou com Moisés, Jesus foi e falou com Moisés, ou Jesus... Exatamente. Então, a Bíblia fala para tudo que pedis, Jesus fala, pedides em meu nome, ao Pai em meu nome. E a nossa oração é ao Pai. E não tudo ele fala para glorificar o Pai também. Exato, né? Exato. Irmãos, estão percebendo? O que estamos lendo é sério. O que estamos lendo na Escritura... Estamos lendo, gente. Quem está lendo aqui comigo? Alguém está lendo comigo? Nós estamos lendo. O que estamos lendo é muito sério. E hoje o povão não está levando em consideração o que está escrito. E por que não está levando em consideração o que está escrito? Duas coisas estão acontecendo. Ou não estão lendo, e não estão lendo, e pior, não estão sendo ensinados corretamente. E aí entra o que o irmão Fábio falou. Hoje tem uma onda de unicistas que estão invadindo as nossas igrejas e entrando no espaço que não foi usado para dar esse ensino tão prático. É prático, é simples. Não é bicho de 7 cabeças, é só trabalhar com o capítulo 14 do Evangelho de João e that's it, está resolvido. Só que incrível, gente, este capítulo ele é pouco pregado e pouco ensinado nas igrejas. Mas esse pessoal unicista, eles usam mesmo o versículo 6 do capítulo 14 para isso. Que ele, por exemplo, eles dizem assim que Jesus falou assim, ninguém vem ao Pai. Ou seja, quando ele diz assim, vem ao Pai, ou seja, está indo para ele que é o Pai. Ou seja, eles distorcem a correta interpretação. Eles pegam o texto isoladinho, não levam em consideração o contexto. Qual é o contexto? É o que está sendo desenvolvido no capítulo pera. 14. Peraí, pastor, desculpa. Ninguém vem ao Pai, você pega o restante do versículo, não por mim.
Então Jesus era esquizofrênico, porque então ele estava falando que ele era o pai e o caminho ao mesmo tempo. Se você entender o mínimo de português, gente, porque ninguém vem ao pai por mim, por advérbio, por intermédio, por meio caminho, misericórdia. Isso não é nem heresia, isso é burrice, pastor. O dia que Lucas conversar com o unicista, vai ficar estressado, Lucas. Dá para estressar. Não, porque isso não é nem heresia, isso é burrice. Isso é burrice. Se heresia, eu não sei exatamente. Agora, é estressante. Gente, se você nunca teve a experiência de conversar com um unicista, você fica estressado. Eles têm saída para tudo. Se um testemunho de Jeová estressa, calma, vocês não estão entendendo nada. E eles vão na ponta da língua, mas é tudo versículo desconectado, fora de contexto, entendeu? Colossenses 3,17, eu já ia falar, ó, Fábio tá com mistério, né? Tá com a cordinha ligada na minha cabeça. Que é isso, Fábio? Já estava aqui, já ia passar para Colossenses. Vamos em Colossenses 3,17. Ei, papai do céu! Nós temos que entender a Bíblia, mas para entender a Bíblia temos que lê-la e interpretá-la corretamente. Colossenses 3,17. Aqui mata a charada. E os unicistas não usam esse texto, você sabia? Eles usam todos aqueles que são bem convenientes, menos este. É incrível, né? Sério, Fábio? Todos os unicistas usam vários textos convenientes. Mas é incrível, Fábio. Irmãos, eles não usam este. Por quê? Porque esse mata a charada completamente. Olha o que diz lá, Colossenses 3,17. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome de quem? Em o nome de quem? Alô? Surprise. Em o nome de quem? Do pastor, do Espírito Santo, do Espírito Santo. Ô, pastor, mas é Colossenses 3,17? 3,17, exatamente. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazemos em nome do apóstolo Paulo. É o que diz, né? A irmã Isabel está nervosa. Em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça. Em nome de quem? Em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Dando por ele graças a Deus Pai. Oh, coisa tremenda. Então, temos que dirigir nossa ação, nossa oração, nossa devoção, nossa dedicação, primeiramente ao Pai, em o nome de Jesus. Irmãos, o nome de Jesus é a chave. Se eu não uso a chave correta, como é que eu vou querer abrir a porta? Pastor, mas se orar e pedir o Espírito Santo, também pode? O Espírito Santo, ouça bem, ele fala, preste atenção, estamos na Bíblia, é o que diz a Escritura. O Espírito Santo, ele representa o Pai, representa o Filho. O Espírito Santo fala da parte do Pai e da parte do Filho. O Espírito Santo glorifica o Pai e glorifica o Filho. Portanto, analisando friamente, profundamente a Escritura, não existe nenhum texto bíblico que nos dá autorização para orarmos diretamente ao Espírito Santo. Eu, pelo menos, não conheço. Se alguém conhecer, me ajude. Mas a Bíblia não fala que o Espírito Santo, ele intercede por nós em gemidos inexprimíveis? Uma coisa é interceder. Presta atenção. É dele para nós. Mas não existe nenhum texto que indique de nós para ele. Ah, tá. Temos que entender a ordem bíblica e o que a Bíblia está nos orientando. Vou repetir. Interceder é dele. Agora, alguém está me entendendo? Dele
para nós, mas não existe nenhum texto que indique de nós para ele. Ou existe? Se existir, por favor, me informe já, rápido. Eu preciso conhecer esse texto com urgência, para que eu possa corrigir 50 anos de distorções. Gente, que coisa linda quando a gente lê o texto bíblico e a gente pode interpretá-lo corretamente. Alguém está me entendendo aí? Alguém, por favor? Alô? Oh, coisa boa! Está todo mundo entendendo. Isso é lindo demais, e é sério, e é comprometedor, e é uma das terríveis razões que estamos vendo púlpitos aonde estão sendo distorcidas as palavras de Deus. Uma frase, uma letra, uma vírgula altera todo o sentido do que a Escritura Sagrada nos ensina. Isso é sério, entende? Eu posso criar uma ideologia baseada na eliminação de uma vírgula ou na inversão de um verbo, porque a ordem das palavras na Bíblia são importantes demais, e não podemos trocar essa ordem. Se a Bíblia diz, e o mesmo Deus de paz, lembram-se, 1 de Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vírgula, espírito, vírgula, alma, vírgula, e corpo. O que esse texto está nos ensinando? Que a nossa santificação vem de dentro, alô, para fora. Começa no espírito, alcança a alma e conclui no corpo. Então, a ordem bíblica tem que ser considerada e respeitada. Deixa-me permitir só fazer uma última abordagem para a gente avançar, que esse assunto é lindo demais. Falando do que Jesus fez por nós, fala sério, é pouquinho tempo que a gente tem. O povo hoje está cantando coisas que a Bíblia não ensina. Tem cheiro de Bíblia, tem aparência de Bíblia e tem letra bíblica. Jobé vai entrar em seguida, ou Jobé vai entrar em seguida com a questão dele. Só me fala novamente, por favor, Tessalonicenses, o quê? 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O povo está cantando coisas que a Bíblia não fala. Por exemplo, você vai ver, você vai se lembrar que eu vou dizer. Hoje as igrejas pentecostais e neopentecostais, nem tanto as pentecostais, as neopentecostais, ou seja, as novas igrejas do ramo pentecostal, estão entrando numa, vamos dizer assim, numa roda viva de abraçar hinos e corinhos que não têm princípio bíblico 100% correto. Por exemplo, debaixo dos meus pés, Satanás, debaixo dos meus pés, igreja, pisa aí forte na cabeça do diabo. Aí dá aquele terremoto na igreja. Porque está na Bíblia. Aonde está escrito isso na Bíblia? Não, mas está na Bíblia. Irmãos, eu já perdi a amizade em Boston com 8 pastores, nem um só dia, por causa deste texto e deste hino. Um só dia. Pastores amigos, homens de Deus, homens assim que não tinha nada o que dizer deles, homens impecáveis, conhecedores da Bíblia até o momento que eles defenderam com unhas e dentes este hino, e chamando-me a mim de herege, de Judas, de perseguidor de pastores. Eu falei, ok, se vocês estão achando isso, é uma pena. Vamos ver qual é o texto que fala desta distorção? Romanos capítulo 16. Por isso temos que ter cuidado, redobrado quando lemos o texto bíblico. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 20. Isso aqui é importante. E o Deus da paz. Alguém chegou lá comigo? Romanos 16, 20. Alô? Alguém chegou comigo? Isto. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás.
Perguntinha. Alô, lendo o texto. Quem vai esmagar Satanás? Deus. A igreja ou Jesus? Aqui está falando Deus. Deus de paz. Mas quem é o Deus da paz nesse texto? Jesus? Jesus Cristo. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Deus Pai forte, da eternidade, príncipe da paz. Príncipe da paz. Temos que identificar Jesus pelos seus títulos. Ô, meu irmão, tá ligado comigo? Tá ligado com a Escritura? Toda vez que se refere Deus da paz, Senhor da paz, líder da paz, príncipe da paz, a quem o texto está se referindo, anote aí, Jesus Cristo. Porque é um título ligado à pessoa bendita do Filho de Deus. Alguém está me entendendo aí, gente? Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Isso. Então, Deus da paz. Quem vai esmagar Satanás? Vamos lá. Nesse texto, lendo o texto, quem vai esmagar? Jesus ou a igreja? Jesus. E como Pastor, os camaradas... Desculpa te interromper. Tem aquele texto lá que nós falamos sobre ele um dia desse, de Judas 1:9, verso 9 de Judas. Aquilo ali dá para entender que nós não temos esse poder, tudo tem que ser no nome de Jesus fazer por nós, né? Exatamente. Então... Exatamente. Varão, Pedro fala que ele é o inimigo das nossas almas, que a gente tem que correr dele, esse povo inventando essas modas, sabe? Dá até raiva. Eu concordo com o Lu. Isso chama-se modismos. Hoje é mais fácil criar um modismo e ensiná-lo à igreja do que levar a igreja a fazer isso aqui, ó, transpirar a gota gorda, derramar o suor e estudar a Bíblia. Os cultos de ensino, ó, estão diminuindo cada dia e cada vez mais. Então, para fechar aqui, ó, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo de vossos pés, ou seja, Jesus vai vencer a Satanás e vai compartilhar o seu triunfo com quem? Com a igreja. Com a igreja. Essa é a razão. Debaixo de vossos pés. Vamos interpretar o texto corretamente. É Jesus que esmaga Satanás, mas ele compartilha a sua vitória com quem? Com a igreja. Porque a igreja é o seu sócio, é a sua noiva, é a sua parceira. Ele faz e ele tem prazer de envolver a igreja. Alô? Ele quem opera, mas ele tem prazer de te usar. Ele é glorificado, mas ele tem prazer de te encher do seu espírito. Ele faz as obras de milagre, mas a honra e a glória para ele e você é o seu instrumento. Alguém dá glória aí para ele? Glória a Deus. Aleluia. Não segura essa glória não, gente. Eu sei que não é culto pentecostal, mas esse lugar aqui também é lugar para nós darmos a honra, a glória e o poder. Aleluia. Porque Jesus fez tudo e nós não fizemos o quê? Nada. Nada. Não, pastor, estou pagando o preço. Ih, outro problema. Por favor, minha irmã, não faça isso. Se você chegar aqui na aula e dizer, estou pagando o preço, pastor, eu vou descontar 50 pontos da tua nota. Isso é uma heresia das mais grosseiras. Isso tudo que a pessoa fala é falta de conhecimento, né? Exatamente, pastora. Pastora, dói na minha alma. Dói. Assim. Pastora Darlete, dói na minha alma. Dá uma dor de parece que alguém está enfiando uma britadeira no meu cérebro. Vamos pagar o preço, igreja. Eu falei, meu pai, que é isso? Outro dia uma missionária falou comigo assim, que aonde ela está dirigindo a igreja, não tem ninguém para pagar preço para os irmãos, só ela. Falou assim comigo. Meu Deus! Meu Deus! Irmãos, isso é sério. É sério. Pagar um preço, quer anotar aí? Ó, como diz a garotada, eu vou desenhar para você o que quer dizer pagar preço. É receber as 39 chibatadas que Jesus recebeu. Receber aquele golpe que quebrou o nariz de Jesus. É receber a coroa de espinhos que ficou enterrada na cabeça dele. Né? É receber todas as humilhações. Isso é pagar preço. É ser pendurado numa cruz, ser perfurado aqui ó, na altura do pulso,
com um prego de aproximadamente 14 centímetros de comprimento por 8 de espessura. E o seu corpo ficar suspenso é sofrer uma desidratação extrema e o esmagamento dos pulmões de Jesus, do seu fígado, intestino, esôfago e estômago. Isso é pagar preço. E foi a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, você vai pagar esse preço? Eu não estou rindo de graça, não. Você morreria no meio do caminho. É verdade. Não aguentaria nem Nós 2 não horas. aguentaríamos. Não aguentaríamos, pastora, nem 2 horas. Não. E Jesus aguentou 6 horas. E foi duro o negócio, foi pesado, foi bruto, como diz aí a garotada. Então, por favor, gente, não me venha com essa, pastor, estou pagando o preço. Você não está pagando o preço, com todo carinho e respeito. Você está fazendo mais do que a tua obrigação. Estou jejuando, estou lendo a Bíblia, estou me consagrando. E diz a Bíblia, mesmo você fazendo tudo isso, o que diz Jesus? Você não passa de um servo inútil. Você merece, minha irmã. Que merece o quê, por favor? Não, você merece. Não, faz isso não. Isso aí é outra heresia. Nós não merecemos nada. Quem está entendendo o que eu estou falando? De acordo com a Bíblia, merecíamos o inferno, né? O inferno. Ô, irmão! Irmãozão, deixa Deus de usar, irmãozandro. Acho que vai ser o segundo isento dessa matéria. Nós merecíamos o inferno. É verdade. Somente. Não há méritos. Hoje está batendo muito esse negócio de meritocracia. Você merece, você faz isso. Não tem esse negócio de troca-troca, não. Jesus fez o que ninguém podia fazer. Está escrito em Romanos, capítulo 11. Abra comigo, para a gente avançar. Meu Deus, esse assunto é igual a escatologia. Mexe, me abala, me mexe, me movimenta. Eu fico retorcido, eu fico pior que o Lucas. O Lucas está ali, né? Mas eu estou aqui com vontade para decolar. Essa matéria mexe forte comigo, porque essa matéria está ligada à nossa salvação. E hoje, com todo respeito, estão brincando de salvação, estão debochando da poderosa, santa, maravilhosa salvação que Jesus veio nos trazer. Hoje parece que salvação se tornou um objeto banal, um objeto vulgar. Romanos capítulo 11, verso 36. Não esquece disso não, ó. Acorde, passe o dia, durma, pense nesse texto, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Você vai dormir daqui a pouco? Porque veio dele. Você vai dormir? É por meio dele. Você vai dormir? É para ele. Pastor, eu vou descansar. Mas é tudo para a glória dele. Amanhã você vai acordar 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, vou ganhar meu ganha-pão, mas você vai acordar porque é da parte dele, é por meio dele e é para ele. E pastor, você vai começar um culto? Estou quase começando um culto. Se eu não me controlar aqui, eu vou deixar para fazer um culto. Gente, é muito lindo falar de Jesus. E como eu fico chateado quando as pessoas brincam com essa tão grande salvação. Aleluia. Que o Senhor nos desperta. Fale, irmão Zandro. Versículo, Salmos 3, 5. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Eita! Ei! Me permitem falar uma curiosidade? Eu creio que alguns de vocês não sabem dessa curiosidade. O salmista, quando falou esse texto do Salmo 3, verso 5, ele teve uma revelação. Os cientistas evangélicos entenderam que esta revelação que Davi recebeu foi a nível da medicina, embora ele não explica em termos médicos, mas ao longo dos séculos, isso exatamente em 1917, no final da Primeira Guerra Mundial, se descobriu uma função no cérebro, escute essa, maravilhosa. Vai lá no Google e procura sobre o córtex cerebral, C-O-R-T-E-X. A função do córtex cerebral é como fosse um interruptor que liga e desliga a luz. Você tem na sua casa um interruptor, o switch, que liga e desliga a luz? Quem tem na sua casa um switch? E liga e desliga a luz.
Quem sabe que o switch, quando você move ele, liga por um lado ou desliga para o outro lado? Quem sabe disso? Quem sabe disso? Isso. Você sabia que nós temos um switch também? Ele está aqui, ó, aqui atrás, no córtex cerebral. É a coisa mais linda. Quando eu estudei isso alguns anos atrás, eu chorei de alegria. Falei, meu Deus, Davi falou nisso no Salmo 3, verso 5. Por quê? Porque quando eu estou cansado, estou para entrar no estado do sono, chamado sono REM, R-A-M, uma enorme quantidade de um composto químico que o nosso corpo, nosso cérebro produz, chamada melatonina. Alguém já ouviu falar da melatonina? Ela, inclusive, ela tem venda livre em cápsulas e comprimidos. É totalmente natural. Eu tomo, porque eu tenho problemas sérios no meu sono. Depois do Covid, eu fiquei dormindo muito pouco e a melatonina que eu uso de 12 mg me ajuda bastante. Mas nós temos uma quantidade X de melatonina. Quando o nosso organismo alcança uma quantidade X, ela vai em cima do nosso córtex cerebral. Escute essa, olha que interessante. E o nosso córtex, ele funciona como um switch. Então, ó, abaixa o disjuntor, tuc, e a gente, ó, entra no sono REM. É como a gente literalmente apagasse. Presta atenção. E como é que a gente acorda? Deus criou um mecanismo que a nossa melatonina, no momento de acordar, isso é variável de cada pessoa, ela reduz em mais de 80%. E faz com que o córtex cerebral, ó, mova o switch para ligar. Aí você acorda. E a ciência descobriu que isso é um milagre. Porque se o córtex não funciona, independente do movimento da melatonina, você pode deitar hoje, mas morre dormindo. Porque o córtex não se move, ou seja, não mexe no switch. E você não acorda no dia seguinte. Gente, quando eu descobri isso há 41 anos, eu falei, meu Deus, isso é milagre. Na hora de dormir é milagre. Na hora de acordar é outro milagre, porque você pode dormir. Você pode fechar os olhinhos, cansadinho, mas pode não acordar nunca mais, vai acordar lá na eternidade. Mas se eu e você acordamos, sabe por quê? Como Davi falou, eu me deito e acordo, porque é o Senhor que vai lá e dá a ordem. Córtex, ó, te move agora, liga. Ligou. Quem está entendendo, gente? E até para deitar e acordar temos que ter milagre de Deus na nossa vida. Meu irmão, você pensa que você faz a coisa sozinha porque pode, porque é. Não, nós não somos os bonzões, não. É tudo por Ele, é tudo dele. E é tudo para Ele. Quantos aqui vão agradecer a Deus agora, quando deitar e acordar? Parece uma brincadeira, né? Não, pastor, eu não imaginava. Então, ó, gente, eu faço isso já há um bom tempo. Na hora de eu deitar, eu falei, meu Deus, meu obrigado. Obrigado pelo privilégio que eu vou fechar os olhinhos. E com a tua ajuda, amanhã o meu switch vai ligar. Vai ligar. E se não ligar, bem, é a hora que o Papai do Céu diz, não vai mais para cá, não, vai para mim, vem para mim. Mas amém, né? Se um dia, eu estou aqui hoje, né, falando com vocês, né, daqui a pouco eu vou deitar, né, dentro de 2 horas a 3 horas. Se o meu switch não funcionar, vocês já sabem o que vai acontecer, né? Aí vai estar aqui o meu filho dando a notícia, né, que eu já fui para os braços de papai, né? Mas amém. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Vamos lá, reconciliação com Deus, com o Deus Pai. Estávamos separados do Pai. Número 4, nossa propiciação. Apaziguar. Isso é o que quer dizer propiciação. Presta atenção aqui. Isso que quer dizer propiciação. Apaziguar ou satisfazer a justa ira de Deus por causa do pecado. Deus estava irado. Deus estava irado. Põe irado nisso. Por causa dos nossos pecados que estavam criando o quê? Tristeza, nojo. Mas a morte de Cristo, ó, foi o divisor de águas. O sangue de Jesus foi derramado. Este sangue criou uma coisa que nunca podíamos fazer, que é a propiciação. Vem da palavra propício. O que é propício? Ó, isso aqui que é propício. Ó. Quando eu me inclino na direção de alguém. Lembram-se quando a rainha Esther, está lá no livro de Esther, ela sabia uma lei entre os persas. Se o rei da Pérsia não convocasse a pessoa
e estendendo a esta pessoa o cetro real, esta pessoa poderia até ser condenada à morte ali mesmo. Alguém sabia disso ou não? Alguém sabia disso? Isso é muito sério. Isso é um costume persa. Esther decidiu ter uma audiência com seu esposo, o rei Assuero. Mas ela chegou assim, sem avisar, sem fazer apontamento, porque era necessário fazer apontamento. Era o protocolo dos reis da Pérsia. Mas ela, sabendo que Amã havia conspirado uma morte coletiva de todo o povo judeu, ela declarou com as suas criadas 3 dias de jejum e disse: se eu pereço, pereço. E ela tomou uma coragem que foi Deus. Se apresentou diante de Assuero e todo mundo assustado: vai morrer, vai morrer, vai morrer. E aí, segundo a Bíblia, Assuero é um tipo de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele estende o cetro na direção de Esther. E Esther toca. Ou seja, Assuero foi propício, se inclinou para a rainha Esther. Jesus fez a mesma coisa. Não éramos dignos de nos aproximarmos de Deus Pai. E aí, através da morte de Jesus, o sangue dele foi esse cetro que foi estendido para mim, para você. Pudemos ser alcançados por este cetro na figura do sangue, e aí tivemos acesso a Deus, ou seja, a ira de Deus, a justiça de Deus foi o quê? Plenamente satisfeita. O que era impossível eu fazer e você fazer, que era nos aproximarmos do Pai, pelo sangue de Jesus, ganhamos o quê? Livre acesso, porque ele nos deu a propiciação. Deixa eu abordar o ponto 5 e o ponto 6 na próxima aula, porque já são 9h57, eu tenho que corrigir os exercícios, tá? Somente a primeira parte, do 1 ao 10. Na próxima aula a gente vai trabalhar sobre a nossa libertação do jugo da lei de Moisés e a nossa purificação dos pecados cotidianos. E eu vou postar no grupo um novo grupo de slides sobre a morte clínica do Senhor Jesus. Então, anote aí o ponto 5 e o ponto 6. A gente vai abordar na próxima aula. Isso aqui é muito profundo mesmo, o ponto 5 e o ponto 6 em diante. Então, a gente vai trabalhar exatamente na próxima aula. Próxima aula já estaremos no dia 1 de fevereiro. Meu Deus! Então, a próxima aula já vai ser o dia 1 de fevereiro. Mês de janeiro, então, está indo-se embora. Vamos lá, rapidinho, corrigirmos os exercícios. Somente a primeira página, que vai do número 1 ao número 10. Todos aí preparados? Isto, por favor, eu vou dar um tempinho para você. E lá no final é o bloco 1 e o número 1 em algarismos romanos, que tem 10 questõezinhas. Vamos lá. Assinale com um C, com a letra C, para definir a alternativa certa e para definir a alternativa errada. Vamos lá, então. Número 1. A antropologia trata do homem criado à imagem de Deus e dotado de verdadeiro conhecimento, justiça e santidade, qualidades perdidas por ocasião de sua queda. Certo ou errado? Errado. Eu coloquei certo, pastor. Eu coloquei errado, acertei. Eu coloquei errado, né? Não sei se está certo. Por que está errado? Vamos lá. Se alguém pode me justificar o porquê está errado. Bom, eu não entendo que a criação tinha verdadeiro conhecimento, nem mesmo justiça. É. E Vamos ler o texto de novo? E também... A antropologia, presta atenção, o que é antropologia? É o estudo da natureza do homem, ok? Criado à imagem de Deus. A Bíblia nos afirma que o homem foi criado à imagem de Deus, sim ou não?
afirma: dotado de verdadeiro conhecimento, justiça e santidade. Qualidades, estão percebendo? Perdidas por ocasião de sua queda. Alô? Vamos interpretar o que estamos lendo. Então, o homem, antes de cair no seu estado de perfeição, ele tinha essas qualidades, no sentido pleno e perfeito. Ele tinha o verdadeiro conhecimento, ele tinha o conhecimento da justiça verdadeira e da santidade plena. Ele caiu, sendo que ele tinha esse conhecimento todo. Porque ele escolheu, ele fez a escolha. Por isso que foi colocado diante do homem a árvore do conhecimento do bem e do mal. O próprio Deus disse, comam de tudo, de todas as árvores. O dia que vocês tocarem esta árvore aqui, que diz a Escritura, morrereis. Interessante que a palavra morrer aí no texto hebraico é cair e separar-se. Ou daí a palavra queda, né? O termo teológico, queda, porque vai na palavra hebraica bar anuk, que é cair e separar-se. Daí vem também a palavra hebraica para morte, que quer dizer separação. Então temos que ter muito cuidado na leitura, na correta interpretação. Então tá certo, corretíssimo. Porque antes está falando por ocasião de sua queda. Então, antes da queda, ele tinha tudo isso, no sentido pleno e verdadeiro. Depois que ele caiu, tchau, acabou. Ficou totalmente corrompido, totalmente falsificado, totalmente separado da sua pureza e da sua originalidade. Os ebionistas, número 2, foram uma seita que, interessada no monoteísmo, decidiram negar a divindade de Cristo. Certo ou errado? Certo. Certíssimo. Os ebionistas batalhavam para dizer que Jesus era apenas homem, mas não era divino. Então, certíssimo. Paulo de Samosata foi um teólogo e filósofo do passado que afirmava a ideia que Jesus, sendo nascido igual ao homem, igual a todos, passou a ser o Cristo divino a partir da ocasião de seu batismo em água. Certo ou errado? Errado. Eu coloquei certo, pastor, de novo. Certo. Se você pesquisa sobre Paulo de Samosata, ele foi um teólogo que largou essa heresia. Mas aqui, passou a ser o Cristo divino a partir da ocasião de seu batismo em água. Ele foi divino desde que nasceu? Mas é exatamente isso. Vamos interpretar aqui, minha irmã. Acompanhe a leitura. Preste bastante atenção. Paulo de Samosata. Quem foi esse camarada? Foi um teólogo. Foi um teólogo. Foi um filósofo do passado. O que esse camarada falava? Ele afirmava, ele, não é a Bíblia, ele, Paulo de Samosata, afirmava a ideia que Jesus, sendo nascido igual a um homem, igual a todos, passou a ser o Cristo. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que Jesus Cristo sempre foi homem e sempre foi Deus divino. Mas este perturbado, chamado Paulo de Samosata, passou a afirmar diferente, tá? Que ele passou a ser o Cristo divino a partir da ocasião de seu batismo de águas. Então, essa declaração é realmente certa, porque Paulo de Samosata ensinou esta heresia. Então, isso aqui é uma heresia. Então, esse texto está falando que ele... Hein? A afirmação dele, André, é errônea. Mas é errônea, exatamente. A afirmação dele é errônea. Tá, é errôneo, porque eu luz da Bíblia, mas foi ele que fez essa declaração. Esse é o ponto que temos que interpretar o texto. Foi ele fez uma declaração errada, herética, mas à luz da Bíblia ele errou. Então é certo. Mas ele que errou. Então tá certo que ele errou. Então temos que ler com muita atenção o texto. Segundo a Bíblia, ele está errado. Exato. Ele está errado, mas segundo ele está certo. Ele se achava certo, e é o que diz aqui o texto, né? Que ele afirmava, ele, não é a Bíblia, entenderam? Quantos entenderam, gente? Temos que ler e interpretar o que nós estamos lendo.
Número 4. O Concílio de Nicéia, ano de 325, confirma que o Filho, o Senhor Jesus Cristo, é da mesma essência do Pai Celestial. Certo ou errado? Coloquei certo de novo, pastor. Certo. Se você vai lá na História Universal, Eu li no lá. ano de 325 depois de Cristo, o Concílio de Nicéia, um dos concílios, né, da igreja primitiva, que elas confirmavam as doutrinas bíblicas, afirma que Jesus Cristo é da mesma essência, que quer dizer que ele não é o Pai, mas é da mesma. O que quer dizer da mesma essência? É Deus. É Deus. Então, Jesus é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Isto que se refere à essência. Número 5. Teodoro de Mopsuestia e Nestório acentuaram a completa humanidade de Cristo, entendendo que a habitação do Logos nele era apenas uma habitação moral. Certo ou errado? Eu pus certo. Eu pus errado. Continua certo. É o mesmo caso da número 3, pastora Darlete. A declaração é errônea à luz da Bíblia, mas Teodoro de Mopsuestia e Nestório fizeram esta afirmação. Estão entendendo, gente? Entendi. São declarações erradas à luz da Bíblia. Mas ele falou, né? Então. Ele falou, exato. Então, de novo, no certo. O Concílio de Calcedônia, no ano de 381 depois de Cristo, condenou o conceito de que a natureza divina de Cristo foi absorvida pela humana. Certo ou errado? Essa é errado, pastor. Essa está errado. Eu acertei. Essa está errado, porque não foi o Concílio de Calcedônia. Foi um outro concílio, completamente diferente. Estava errado, pastor, pelo ano. Pelo ano, tá certo. Ó. A irmã jogou pela questão do ano. Sim, exatamente, a questão do ano. Número 7. Na teologia e na cristologia, o termo técnico que se dá à união da pessoa divina com a humana do Senhor Jesus Cristo é a chamada união hipostática ou união teândrica. Certo ou errado? Certo. Certíssimo, porque quando você estuda e pesquisa, a palavra hipostática quer dizer que se junta duas naturezas, né? Igualzinho a palavra teândrica, teandria, é a conjugação do humano com o divino. Então, o número 7, corretíssimo. Número 8, o chamado adocionismo considerava Cristo quanto à sua natureza humana, isto é, o rema, como primogênito filho de Deus no sentido divino. Certo ou errado? Errado. Certo. Errado. Porque o correto aí seria logos e não rema. Porque logos é a palavra viva e revelada. Acertei. E rema é a palavra em ação e em poder. Então, número 8, está errado porque não seria rema, seria logos. Número 9, Pedro Lombardo afirmava que Cristo era absolutamente tudo quanto a sua divindade. Certo ou errado? Errado. Não foi Pedro Lombardo. Errado de igual forma. É o quê? Foi um outro teólogo, Qual foi o teólogo? Anastácio. Errado, né? Errado. Então, 8 e 9, errado. Número 10. A expressão, na verdade, né? O correto aqui é a expressão. A expressão latina, gratia habitualis, significava que Cristo se atribuiu a uma dignidade especial, de modo que até se tornou objeto de culto. Certo ou errado? Certo. Certo, certíssimo. Vamos recapitular então, gente. 1, 2, 3 e 4 e 5, certas. 1, 2, 3, 4 e 5, certas. 6, errada. 7, certa. 8 e 9, erradas. E a número 10,
certa. Em outras palavras, só tivemos aqui 3 questões erradas. Conferem, que foram as 6, 8 e 9. Repito, as 3 questões erradas, 6, 8 e 9. Aqui temos que pesquisar. Você pode pesquisar nos slides, alguma coisa está lá nos slides, na apostila e também no tio Google, que não falha. Próxima aula, nós vamos corrigir. Pastor, na apostila quase não tem esses trem difíceis que a gente lê essas mas palavras. nos slides você vai encontrar. Essa é a razão que eu compartilhei os slides com vocês. No slide não olhei, não, é verdade. É necessário olhar esse material. Vocês estão com material muito rico nas mãos. Próxima aula, a gente vai corrigir na página 2, do número 1 ao número 5. Aí, ó, colocar um X, só um X. Assinale com o único X para afirmar a única alternativa correta. Muito cuidado aqui, ó. São 5 questõezinhas. Mas você não pode colocar 2X, tem que ser um só. Vai ter questões aqui que, se você olhar direitinho, dá a impressão que tem 3 certas. Mas não é, não. É a impressão. Você tem que escolher a correta. Aí você tem que ler a apostila, que ela não é muito grande, e também ler os slides, separar um tempinho, que não tem mistério, tá bom? Próxima aula, então, da número 1 a número 5. Né? São pouquinhos os blocos de exercício, para não sobrecarregar a vocês, porque a extensão da matéria ela é muito linda, muito profunda, e eu quero trabalhar bem com o desenvolvimento dos pontos da nossa matéria. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. O Espírito de Deus nos ministrou nesta noite através da sua palavra? Alguém Amém. foi tocado aí pela palavra de Deus? Amém. É impossível, né, falar de Jesus Cristo e não sermos tocados por ele. E se alguém aqui não foi tocado por Jesus Cristo, eu terei toda a alegria de fazer um apelo a você. E isso, pastor, eu já fiz. No ano passado, não vou dizer em qual turma, o Espírito Santo falou no meu coração, faz o apelo. Senhor, o que é isso? Aqui é uma escola. Faz o apelo. Vai ter 2 aí que vão levantar a mão. E não deu certo. 2 diáconos se entregaram para Jesus. Eu fiquei de boca aberta. O quê? Aí, vocês são diáconos? Sim. E nós chegamos à conclusão que nós não tínhamos entregado ainda a nossa vida para Jesus. Um senhor de 48 anos e um jovem de 29. Eu falei, papai do céu, a gente só vive sendo surpreendido, né? Como a palavra de Deus nos surpreende. A gente pensa, diácono de uma igreja ainda precisa, às vezes, né, com cada um de nós, que Deus tenha nós misericórdia, não somos melhores do que ninguém, mas parece que chega um momento que a palavra nos toca tão forte, parece que a gente tem que fazer uma segunda decisão para Jesus. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus, né? Eu vou deixar um pedido de oração, mas não posso entrar em detalhes, não posso, é uma coisa assim muito pessoal, tá? Já estamos há quase com 3 semanas com uma causa impossível para ser solucionada. Eu estou um pouquinho desgastado, correndo para ali, correndo acolá, e chegamos hoje, né, no final. Você já viveu essa experiência que você corre para lá e corre para cá e chega no final da estrada? Então, hoje eu e minha família chegamos no final da estrada. Literalmente, estamos com uma causa impossível. Não há solução, não há saída. Humanamente não tem saída, nós não temos saída. Mas chegamos à conclusão que, se Deus nos permitiu chegar no final da estrada, é porque ele vai entrar com uma intervenção, vai entrar com um milagre. Né? Você crê que Deus faz o milagre quando tudo acaba? Amém. Amém. Milagre é isso. Milagre só acontece quando tudo termina, quando tudo fecha, quando tudo literalmente acaba. Então, hoje, eu e minha família estamos precisando de um milagre. Quando acontecer, eu vou testificar para vocês, né? Nós chegamos realmente no fim da estrada. Nós estamos há 3 semanas correndo muito para resolver uma situação que poderia ser resolvida assim. Normal. Vocês vão até ficar assustados quando eu der o testemunho. Mas, no nosso caso, aprove a Deus fechar todas as portas, ao ponto de fazer a nossa causa uma causa impossível. Então, apresento a vocês, né, que vocês nos ajudem em oração. Temos urgência de resolver isso em questão de algumas semanas,
e estamos crendo que Deus vai lançar esse milagre. E lançando Amém. imediatamente eu Nome vou de dar o Jesus. testemunho. Tá? E para concluir, para a gente orar, minha esposa já está andando de bengala, se vocês não Oh, sabem. glória a Deus, Já está já há aleluia. 2 semanas de bengala, ainda usa cadeira de rodas, eventualmente quando sente dores, mas já está andando. Glória a Parece Jesus. uma velhinha de 90, né? Tá ali, se arrastando. Mas algo que ela não fazia há 10 meses. Irmãos, minha esposa não tinha movimentos há 10 meses. Meu 10 meses né? na cadeira de Deus é rodas. tremendo. E há 2 semanas já está andando de bengala, com muito esforço. Ela Amém. anda Glória de a Deus. Glória a 45 Jesus. minutos a 1 hora depois do Deus acidente. é maravilhoso. Claro, ela sente dores, né, depois intensas, né, mas aí descansa, mas tá andando. Já sobe e desce escada. Amém. Glória Coisa a que não, isso aí Deus. é o poder da oração, é o poder do milagre. Alguém aí Amém. crê em Glória a milagre, Deus. gente? Alô, alguém tem milagre? Eu tô crendo. Esse Eu milagre que creio. Jesus fez aqui na minha casa, ele não vai parar, ele vai continuar fazendo, vai nos dar essa causa impossível. E aí? Tem alguém aí que precisa de milagre? Vamos lá. Eu Quem de preciso. vocês aí precisa de milagre? Eu Oh, meu preciso de Deus, eu milagre. pensava que era só eu. Cara, Não, Não, eu papai do preciso. céu, se você precisa de um milagre, então segura. Segura que Deus vai alcançar você. Como e quando, eu não sei. Mas vai alcançar. Aleluia. Deus está aqui com a gente. Deus está com você. Lamanto de Minique. Não sei o tamanho da sua causa. Se ela já é uma causa impossível. A minha já é impossível. A minha já é impossível. Mas agora eu sei que o nosso Deus vai operar e vai fazer a obra. Nosso querido irmão Fábio Lacerda, ali na cidade de Tingsboro, coladinho com Lowell, vai estar agora levantando esse clamor, aleluia, agradecendo essa aula, já apresentando as nossas causas para Deus, apresentando a nossa causa impossível e também a sua causa. E olha, quando a sua causa for resolvida, por favor, tira aí 5 minutinhos para dar seu testemunho, tá bom? Vai ajudar muito a mim, a todos nós, porque nós temos que testificar do que Deus pode e está fazendo em nosso favor. Fica tranquilo que eu vou dar o testemunho da minha causa impossível. Eu tenho menos de 8 semanas para resolver essa causa, gente. Senão o negócio vai ficar estranho, né? Mas nós queremos que Deus vai entrar com uma intervenção dentro ou menos dessas 8 semanas que temos pela frente. Irmão Fábio Lacerda, Amém. nos despedindo e apresentando as nossas causas diante do nosso Deus. Oremos. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus eterno, louvamos e Aleluia. engrandecemos o teu nome, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Glória a Senhor, Deus. colocamos as nossas vidas diante do Senhor nesta noite, te agradecendo, Senhor, por esta aula, Senhor, que Glória a tão bom Deus. foi, Senhor, o aprendizado nesta noite. Ó Deus, a tua palavra diz, Senhor, que sem ti nós não somos nada. E para, Senhor, receber de ti tudo aquilo que precisamos, nós precisamos buscar a ti, Aleluia. Senhor, que é a resposta de todas as coisas. Ó Deus, o Senhor é a solução de todos os problemas. Ó Deus, o Senhor é a vitória, Senhor, de toda a batalha, ó Pai. Em nome de Jesus, apresentamos, ó Deus, a vida de cada aluno, de cada irmão que está aqui nesta noite, a vida do pastor Luiz. Aleluia. Ó Senhor, apresentamos a saúde, apresentamos a casa, a família, Senhor, filhos, maridos, esposas, Senhor, todas as batalhas, Senhor, travadas diariamente. Nós apresentamos diante do Senhor, crendo, Glória a Senhor, na Deus. vitória da parte do nosso Deus e eterno, Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, colocamos, Senhor, nesta noite, Senhor, esta aula, Senhor, foi tão maravilhosa, para que o Glória a Senhor Deus. continue nos ajudando, Senhor, a buscar, Senhor, cada vez mais. Ó Deus, tira, Senhor, todo o empecilho, todas as barreiras que se levantam toda semana, ó Pai. Toda Aleluia. dificuldade de chegar até aqui na quarta-feira. Ó Glória a Deus, Deus. derrubamos, Senhor, todas as barreiras agora, Senhor, pelo poder que há no Em nome nome de de Jesus, Jesus. ó Pai. E colocamos as nossas batalhas, Senhor, que enfrentamos diariamente, ó Senhor, nas tuas mãos, crendo na vitória, Senhor, crendo no nosso milagre. Ó Pai, alcança, Senhor, esta luta, Senhor, que está já impossível da parte da vida, Senhor, do pastor Luiz e sua família. Glória a Nós Deus. colocamos nas tuas mãos, crendo, Senhor, que o Senhor é o Deus do impossível. Como Glória a ele Deus. mesmo disse, Senhor, quando já não há mais solução,
É aí que só entra, Senhor, para nos dar vitória, Senhor. Glória a Em Deus. nome de Jesus. Ó Pai, o teu povo estava diante do mar, Senhor, e ali acabou, Senhor, a solução. Já não tinha para onde correr. É verdade. O Senhor estava atrás, chegando próximo, ó Deus. Mas o Aleluia. Deus do impossível disse: "Oh, a mar se abre, o mar se abriu, as Glória a águas se Deus. fez, Senhor, muros dos dois lados." E a tua palavra diz que eles passaram, Senhor, com o pé enxuto ali, Senhor. Em nome Glória a de Deus. Jesus. Glória a Eu Deus. quero te pedir, Senhor, repita isso, Senhor, nas nossas vidas hoje, com milagres, Senhor, que todos Glória a vão Deus. ficar, Senhor, ó Deus, maravilhados na tua presença, Senhor. Nós louvamos o teu nome, já te agradecemos, crendo na vitória. Ó Sim, Deus, e Senhor. te agradecendo sempre no nome todo-poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos despede nessa noite. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém, amém. Vamos dar testemunho, gente. Vamos dar testemunho quando Jesus operar. Obrigado pela presença e pela participação de todos. Obrigado por você que já fez o pagamento da mensalidade de janeiro. Lembre-se até o dia 30, se você não fez o pagamento. Se passar o dia 30, infelizmente, aplicaremos a multinha de $10, né? Porque estamos realmente, a escola precisa manter as suas despesas básicas, dependemos, claro, da sua pontualidade. Se você não puder fazer o seu pagamento no dia 30, ligue para nós para a gente acertar, então, uma data, e nesse caso a gente não vai aplicar a multa, desde que você nos justifique o porquê do atraso, tá bom? Muito obrigado, vamos ao nosso lema. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. Eu É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. Eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Bom descanso, bom final de quarta. Excelente semana. Até próxima quarta, dia 1 de fevereiro, se Deus quiser. Muito obrigado. A paz do Senhor a todos. A paz, a paz. Amém. A paz, a paz.